Se você pretende se aposentar no futuro ou quer entender um pouco melhor como funciona a reforma da Previdência apresentada pelo governo Temer, então esse boletim é para você. Você confere uma entrevista com um especialista que traz dicas de como a gente pode se preparar para o futuro, caso essa reforma seja aprovada. E com tanta polêmica sobre o assunto, o boletim foi até uma manifestação, ver o que as pessoas estão achando dessas medidas. Abril teve a maior retirada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Vamos ver como o pessoal gastou esse dinheiro no quadro Fala que eu escuto. O Boletim Comunicare está no ar. Olá, tudo bem? Existe muita polêmica em cima da nova reforma da Previdência que ainda não foi aprovada. Você provavelmente conhece alguém a favor ou contra a nova reforma. O Boletim Comunicare acompanhou a greve geral e as manifestações no dia 28 de abril. Em Curitiba, a manifestação contra a reforma trabalhista aconteceu no dia 28 de abril. A marcha começou na Praça Nossa Senhora da Salete, em frente à Assembleia Legislativa, e foi até a Praça Tiradentes. As polícias civil, federal e militar atuaram normalmente no estado. Outras cidades do Paraná, como Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu, também se juntaram à luta. O manifesto foi organizado pela Central Única dos Trabalhadores, CUT, e pela Força Sindical. É importante justamente para manter os direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista está retalhando a lei da consolidação das leis do trabalho, a CLT. Entre os discursos feitos em carros de som, estavam presidentes dos diversos sindicatos presentes, incentivando o trabalhador a lutar por seus direitos. O principal motivo da nossa luta é a retirada de direitos, que o governo está fazendo através das reformas trabalhistas e da Previdência, e os trabalhadores não admitem nenhuma retirada de direitos que foram conquistados durante muitas lutas e de repente o governo vem e retira esses direitos. Então não dá para admitir nem permitir que isso aconteça. A gente entende que tem que ter reforma da Previdência, mas não retirando o direito do trabalhador. Eu espero que esse movimento que está acontecendo a nível nacional, que ele possa sensibilizar os nossos representantes, os políticos. A greve geral, que aconteceu no mesmo dia, permitiu que 30 mil pessoas comparecessem ao local, entre elas trabalhadores, sindicalistas e aposentados, e também representantes do movimento Fora Temer. Quando a gente tem uma greve, a gente consegue congregar os trabalhadores para terem coragem de falar, de poder gritar, de se empoderar. E sofrendo todas as retaliações que a gente vem sofrendo, eu vejo cada vez mais os usuários da assistência social pagando a conta desse absurdo que tem acontecido no nosso país, que é o ataque aos direitos sociais. A greve geral foi de âmbito nacional e aqui em Curitiba não foi diferente. Participaram da manifestação os setores de saúde, educação, transporte, segurança e entre outros que foram representados pelos seus sindicatos. O Lucas foi conferir o que a população acha sobre o assunto. É isso aí, Mafê. Eu vim aqui na manifestação conversar com pessoas que apoiam a greve geral e são contra a reforma na Previdência. Estas reformas que o Temer está com seus aliados estão fazendo no Brasil hoje, já foi feito em Congo em 1985. Hoje, Congo vive uma guerra civil. Um país rico não é um país que produz ricos. Um país rico é um país que produz riqueza para toda a população. Uma luta que foi conseguida com tanto sacrifício, a Previdência Social principalmente, simplesmente acabar com a Previdência Social. Não é só, mas precisa desse valor. Será que precisa mesmo através do sacrifício dos trabalhadores? Eu acho que todas as pessoas que têm preocupação com o país, que têm uma certa vitalidade, que têm uma certa consciência, elas têm de uma forma ou de outra participar, porque todos nós somos cidadãos. A reforma pretende aprovar a idade mínima de aposentadoria de 65 anos, mas em algumas regiões do país a expectativa de vida é menor do que a idade mínima apresentada. Lembrando que o presidente Temer se aposentou com 55 anos, ganhando cerca de R$30 mil por mês. E com a reforma também será exigido 49 anos de contribuição, ou seja, se você quiser se aposentar aos 65 anos, que é a idade mínima exigida, você terá que trabalhar desde os 16 anos sem nenhuma interrupção. A partir do mês de março, mais de 30 milhões de trabalhadores tiveram o direito de retirar o dinheiro do Fundo de Garantia. As datas de retirada foram estabelecidas segundo a data de nascimento do trabalhador.
E no Fala Que Eu Discuto de hoje, o boletim foi conferir como as pessoas gastaram esse dinheiro. Como eu ganhei um prêmio da PUC para julho e o meu fundo de garantia cai em julho e é uma viagem, eu vou aproveitar para gastar na viagem. Eu não tenho muito dinheiro, tenho bem pouquinho, né? São R$250 que eu vou ter da minha conta inativa. Eu pretendo com o meu FGTS pagar o meu cartão de crédito que está atrasado e algumas contas que eu tenho atrasado. Eu vou deixar ele guardado, né? Para investir no futuro. Como eu termino a faculdade agora, então eu quero ter uma garantia para, né, ficar um tempo sem se preocupar com questão financeira depois que eu terminar a faculdade. Para mim vai ser um recomeço, né? Porque época de crise assim é bem difícil, né? Eu acho que esse dinheiro veio numa hora boa. Com fundo de garantia eu pretendo pagar algumas dívidas, claro. A ideia é de juntar um pouco mais de grana e depois trocar um carro. Então eu prefiro guardar. É pouquinho, mas prefiro guardar para futuramente para alguma coisa, né? Que eu possa precisar. Pretendo usar o meu fundo de garantia para garantir exatamente a minha tranquilidade. Meu caso é um pouco diferente na medida em que eu já me aposentei há 3 anos atrás e continuo trabalhando. Se você se aposenta e continua trabalhando, você continua ganhando o FGTS. Só que tem uma vantagem. O FGTS do aposentado vai para uma conta de poupança que eu posso usar a qualquer momento. Então, o que eu vou fazer com o meu FGTS deste mês? Provavelmente pagar imposto de renda, que esse mês tem que pagar imposto de renda. Mês que vem, talvez faça uma viagem e assim vai. Muita gente anda se perguntando como se preparar caso a reforma seja aprovada. O Boletim Comunicare foi conversar com o economista Carlos Magno para saber o que podemos fazer, mesmo que pareça cedo demais para nos preocuparmos com isso. Como está funcionando a economia para os jovens aqui no Brasil? Olá, professor, tudo bom? Tudo bem. Então, professor, vamos começar com uma pergunta que está em alta. Como que pode afetar a reforma da Previdência na vida dos jovens? Hoje nós temos uma situação em que existe um déficit. Um déficit hoje, o ano passado foi de 149 bilhões de reais para pagar os salários, as aposentadorias e pensões para 30 milhões de brasileiros, não é? Que são aposentados e são pensionistas. E por outro lado, nós temos um déficit de 77 bilhões de reais para pagar aposentadoria e pensão de servidores públicos, militares e civis, que está em torno de 77 bilhões de reais. Então, o furo existe, o rombo existe, isso é uma preocupação, porque pelas estimativas que existem para o cenário existente, em 2030 o governo estaria gastando toda a arrecadação somente para pagar as aposentadorias e pensões. E de que forma que esses jovens hoje influenciam na economia do Brasil? Hoje, como nós estamos em crise, a economia brasileira apresenta uma crise, nós temos 13 milhões e meio de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho, ou seja, desempregados, já tiveram uma carteira registrada, já tiveram um salário, uma renda, contribuíam para a riqueza do Brasil e agora estão desempregados, não estão gerando riqueza para o Brasil, isso não tem renda e automaticamente não tem consumo, e não tendo consumo não tem arrecadação de tributos, são impostos, taxas e contribuições por parte do governo. Então a nossa economia está em crise, a nossa economia está anêmica, ela está parada, ela não está gerando riqueza. Os últimos 2 anos nós tivemos um PIB negativo, ou seja, ao invés de nós criarmos riqueza, nós paramos de criar riqueza e estamos perdendo posição no cenário global das economias. Então, hoje, a contribuição dos jovens seria importante, nós temos mais de 1 milhão de jovens que adentram anualmente no mercado de trabalho e nós não temos emprego. Quando nós falamos na reforma da Previdência, nós temos que ver o seguinte, a partir do momento em que você tem mais pessoas trabalhando por mais tempo, em que você exige que ela fique mais tempo no trabalho, você trava aqui a entrada de novos jovens no mercado de trabalho, porque essas pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo e você não consegue gerar emprego, então nós entramos num círculo vicioso em que a proposta da reforma da Previdência ela vai deixar mais pessoas trabalhando por mais tempo e ao mesmo tempo as empresas não vão contratar aqui. Então na outra ponta nós não teremos o ingresso de novos trabalhadores no mercado de trabalho. Isso é uma preocupação. A reforma previdenciária ela é necessária, se faz necessária, mas ao mesmo tempo tem que rever alguns aspectos em relação a ela, justamente para que a roda caminhe, para que pessoas possam se aposentar, abrindo vagas para esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. E qual é a sua dica para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora? Importante que ele faça um planejamento da renda que ele tem, do salário que ele recebe e que haja uma sobra de recursos
para que ele possa fazer uma previdência privada, uma previdência complementar, uma previdência individual dele, particular. Então, ele vai guardar uma parte desse dinheiro, pode aplicar numa previdência complementar ou vai aplicar esse dinheiro para que lá na frente, ou uma oportunidade que surja, ele possa abrir um negócio, abrir uma empresa e ser dono do seu próprio nariz. Tá. E para os jovens que hoje em dia, por motivos de estudo, trabalho, acabam morando sozinhos, qual que é a sua dica? Qual a sua dica para eles conseguirem guardar um pouquinho e se dar bem nas finanças? É uma tendência também, as pessoas estão morando sozinhas, vêm às vezes do interior para a capital, mas é importante também que se elas estiverem morando com mais pessoas, que haja um planejamento dos gastos que existem e sempre economizando. Então, economizando com a água, economizando com a energia elétrica, economizando com o telefone, né, tanto fixo como o celular. Então, ela vai ter que fazer muita economia e ver quais são as possibilidades. Sempre morar perto da instituição que está estudando, para que não gaste tempo com o transporte, não gaste dinheiro com o transporte e nem tempo com a falta de mobilidade urbana de deslocamento. Qual seria a melhor forma de começar um planejamento financeiro? A melhor forma é saber qual a renda que eu tenho, qual a receita que eu tenho, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo estágio, eu tenho uma renda que estou recebendo. E a primeira coisa é colocar numa planilha ou anotar numa caderneta lá. Qual é a minha renda e quais são os meus gastos. No final do mês, eu tenho que ter uma sobra, ou seja, eu tenho que gastar menos do que eu recebo. A partir do momento que eu faço isso, gasto menos do que eu recebo, do que eu tenho de receitas de salário, equivalente a salário, eu estou gerando poupança. Poupança em economia é negação ao consumo. É parte da minha renda que não está indo para o consumo, porque eu estou guardando, estou me planejando para o futuro. Muito obrigada, professor. Então, hoje estivemos aqui com o professor e economista Carlos Magno Bittencourt. Obrigada e até a próxima. O Boletim Comunicare fica por aqui. Não esquece de passar na nossa página no Facebook Rede Comunicare, em que você tem acesso a todos os nossos programas. E a Mafegusso vai te mostrar as datas de retirada do FGTS no setlist. Confere lá. Até o próximo programa. Tchau!